imaginar uma coisa que nem existia ainda. Porque estavam nos Estados Unidos começando a desenvolver uma TV de tubo que era o tamanho dessa mesa. Para poder ter uma imagem meia boca. E o cara já estava falando de TV de LED e de comunicadores que é como se fosse um celular. Então, assim, o mundo espiritual, ele é o mundo real. O mundo físico, ele é uma cópia mal feita, vamos dizer assim, não é que mal feita, mas É um reflexo. um reflexo para que você venha para cá viver as suas experiências. Então, você é um espírito. Você está vindo para cá viver experiências no corpo físico com o intuito de duas coisas. Bom, posso começar desde o início? Claro. Aonde que está a criação nessa história, né? Nós somos criados do átomo ao anjo. É o que fala o livro dos Espíritos. Ou seja, nós começamos a nossa caminhada como um átomo. Então, cada átomo dessa minha unha, que está suja, inclusive, cada átomo desse vai ser um humano como nós um dia. Tá. Então, tudo está em evolução no universo que nós vivemos. Tudo, entendeu? Então, assim, cada um respeitando os seus limites naquele momento. Cada célula do seu corpo, um dia, vai ser um organismo como nós. Vai dominar um organismo inteiro biológico como o nosso, né? Cada planta está também numa fase evolutiva. Então, esse é um processo, quando Deus nos cria simples e ignorantes, a gente vai realmente vivenciando diversas... Isso quem fala é Chico Xavier, na verdade, e Allan Kardec pelos seus livros, né? É óbvio que os espíritos me dão bastante coisa diferente, nova sobre isso, mas a base é a mesma. Então, nós fomos criados simples e ignorantes e viemos na evolução. Então, a gente passa do reino mineral, depois a gente passa para o reino vegetal, depois a gente passa para o reino animal, depois a gente passa para o reino hominal, depois a gente começa a evoluir a ponto de chegar, por exemplo, no anjo, que seria a evolução de Jesus, né? Tá. Jesus chegaria no anjo. Então, esse processo todo, ele demora quintalhões de anos. Não vai ser na Terra esse processo. E nós estamos quando a gente adentra, quando a gente está, vamos dizer assim, no mundo mineral, nós vamos passar, por exemplo, essas pedras aqui. Por isso que eu falei que elas contêm energia, porque elas estão muito próximas da criação e elas têm uma energia muito pura. Então, como várias coisas na natureza tem, a madeira também tem, etc. Cada coisa tem. Por que, por exemplo, você vai no parque, você gosta de ir num parque? Ou ir na praia? Sim, Sei sim. lá. Sim. Por que as pessoas sentem menos, sabe por quê? Não é por causa do visual, é porque ali contém uma energia da natureza. Então, quando você chega lá, você se sente bem. Automaticamente, você está trocando energia com a natureza que está ali. Então, todo mundo gosta de ir num parque, ninguém consegue entender exatamente porque, putz, tem gente que vai pra praia e se sente maravilhosamente bem. Montanha. Meu, montanha, você renova, né? Um rio, então, cada energia ela é de um jeito diferente. Mas por quê? Essas energias, elas estão muito mais puras do que as energias dos humanos que bagunçam tudo com as suas mentes poluídas, né? Entendi. Então, seria o seguinte, quando você está no reino mineral, quanto tempo isso aqui vai demorar para deixar de ser um átomo dessa pedra? Tipo, sei lá, quando a Terra explodir, daqui a 8 bilhões de anos, quando o Sol virar uma gigante vermelha e engolir a Terra, que provavelmente vai acontecer. Então, assim, isso aqui são um processo de bilhões de anos. Aí depois você vai... Então, assim, até você chegar no humano, a escala evolutiva, ela é de aprendizado. Você não tem livre-arbítrio, só que você vai aprendendo. Então, você vai virar um vegetal, vai aprender a fazer fotossíntese, vai aprender a se administrar, né, a energia da sua célula e coisa e tal. Depois você vai passar por reino animal, e você começa com um inseto, e depois você vai, aí vira um funkeiro. Não, funkeiro eu tô brincando. Mas a gente já passou por tudo isso, então? Já passou, claro. Eu já fui pedra, já fui foi planta, todo. já É fui lógico. animal. É isso que tem lógica. O que tem lógica? O cara ser criado do barro? Ou então o que tem lógica? A gente ser criado Mas por que eu não lembro dessas coisas? Porque o propósito não é você lembrar, mas É? os espíritos que já atingiram um certo grau lembram de tudo. Lembram? Conseguem acessar Mas você qualquer consegue coisa. acessar? Eu consigo acessar minhas encarnações. Então, Umas 40. Como 40? humano, E como você consegue acessar isso? Eu Através consigo lembrar, tá na minha cabeça. Não através de hipnose, alguma coisa? Não. Tá tipo, é muito fresco. Inclusive, já até misturou já. Agora eu já nem sei mais. É? Tá? Mas você já foi mulher, já foi homem, já foi... Fui mulher uma vez só. Que eu com certeza fiz coisas erradas, né, com as mulheres, depois eu reencarnei uma mulher pra me ferrar, entendeu? Então, tem esse papo assim, quando eu nasci com os 2 pés pra dentro. Sim, isso é expiação, né? Então, aí falaram isso pra minha mãe, que era porque eu tinha pisado nos outros. Era e muito tal. normal essas coisas. O que acontece, vamos falar, por exemplo, tem um programa que tava passando recentemente no Discovery Channel. O Mandíbula, por exemplo, nasceu feio.
Por quê? Numa vida passada ele fez o É quê pra prova. ser? É uma expiação também. Ó o sorriso. Mas dá pra arrumar, né? Tô zoando. Brincadeira. Vou passar um dentista. É. Tô brincando, Mandíbula. Eu não acho você feio, não. Mas também não acho bonito. É, Não exagera. não vamos exagerar também. Né? Acho justo, acho justo. Não, então é o seguinte. Na verdade, o que ó, teve um programa desse, tá passando inclusive nos Estados Unidos. O cara nem sabe o que é espiritismo, Tá. mas é um cara que estuda reencarnação. O moleque era um pivete, né? Começou a falar pra mãe dele que ele era o pai dela, né? E ela achava estranho, só que ele sabia de coisas, lembrava de pessoas na foto que não tinha como ele saber. Aí, quando foram estudar o caso dele, o avô dele, era um policial que entrou num posto de gasolina e os caras estavam assaltando. Os caras viram um policial, deram um tiro, pegou numa válvula do coração dele, ele morreu. Tá. Esse moleque reencarnou com um problema nessa mesma válvula do coração, Caramba. entendeu? Então, tipo assim, essas são algumas provas, vamos dizer assim, né, que mais explicáveis da reencarnação. É a mesma alma, por isso que ele detinha esse conhecimento sobre a vida anterior dele. Então, assim, nós temos os problemas, vamos dizer assim, você é herdeiro de si mesmo. Se Deus existe, não tem como ele ser injusto a ponto de colocar uma criança nascer com problema mental e outra nascer saudável. Um cara nascer na África, naquela porcaria onde você não consegue nada, saneamento básico nem nada, e outro nascer Um berço de ouro. num berço de ouro. Então, assim, Deus não vai ser injusto. Então, você é o reflexo das suas escolhas. Nessa e na outra vida. Mas eu tô pagando por uma coisa que eu nem lembro, cara. Mas você, é assim que você marca a sua alma e deixa de fazer isso pra frente. Então, por exemplo... Mas não seria melhor eu lembrar pra ir entender... Então, mas aí você tem que reclamar com Deus, porque... Não, mas você não entendeu fui eu minha sei, tô minha ideia? zoando. Se eu lembro porque que eu Sim. tô assim, eu até Mas aceitaria sabe melhor. qual que é o problema? É. O problema é que se você começar a ver seu histórico, você vai ver. Seu pai e sua mãe, normalmente, foram seus inimigos do passado. Ah, é? É. Mas se você for ver, ele te enfiou uma faca. Caramba. É melhor você não lembrar. Mas por que colocam como pai e mãe um inimigo? Exatamente porque. Isso é o que eu falo. Ixi, Relaxa. vai ter muita coisa pra falar. Eu sempre defendo a seguinte tese, que o amor, na verdade, não existe. É? Porque o que acontece... Não dessa forma, né? Por que um pai e uma mãe gostam tanto dos filhos? Exato. Biologicamente. É um amor incondicional. Mas isso é um amor biológico. Porque durante a vida biológica, durante toda a estrutura e o período que os nossos antepassados viveram, aqueles que não cuidaram da sua prole foram extintos. É, claro. Então só sobraram aqueles que cuidavam e se preocupavam mais da sua prole. Então quando você vê por exemplo, se você sai aqui na rua, você vê uma criança no frio, você sozinha, você já não sente aquela impressão, porque nós, seres humanos, estamos acostumados a cuidar das crianças, porque senão, aqueles que não cuidaram, aquela linhagem, aquele DNA daqueles que não cuidaram foram extintos. Então esse amor de mãe, ele é um recurso biológico, por isso que a mãe preza tanto pelos seus filhos. Então, o que o mundo espiritual faz? Ele utiliza desse recurso biológico para fazer com que uma pessoa inimiga da outra tenha um pouco de ternura e consiga diminuir as suas diferenças. Entendi. Entende? Por isso que você vê tanto pai e mãe quebrando o pau com o filho. Então, eu, por exemplo, tinha raiva da minha mãe, não entendia por quê. Nunca entendi isso, porque eu olhava pra minha mãe e tinha raiva dela sem explicação nenhuma. Quando eu comecei a conversar com os espíritos, eles me mostraram por quê. Porque ela tinha me prejudicado em outras vidas. E isso é um histórico normal da maioria das pessoas, né? Claro que tem casos que não, que a pessoa se dá muito bem com o pai ou muito bem com a mãe. Então, assim, essas relações familiares, elas servem realmente pra gente se ajustar entre nós. Mas aí não vira justificativa, por exemplo, Suzane von Richthofen usar um argumento desse? Não, mas Matei meus pais porque no passado eles sim, foram. mas aí isso não adianta. Entendeu? Sim, eu entendi, mas no caso dessa A dessa evolução mina, não essa mina acontece. é um espírito do mal, né, velho? por que Mas que com faz certeza ela tinha algum erro do passado. Mas não é por causa disso que ela cara. tinha que matar. Nada Não é se assim que justifica. resolve. Não, Ah, tá. nada se justifica. Com certeza ela tinha algo a se ajustar com os pais dela, mas não é matando, né? Porque ela já comprovou agora que ela é uma pilantra do caramba, uma assassina, psicopata, que manipula todo mundo, né? Inclusive, sempre perguntam sobre isso, né? Se ela realmente é quem parece, porque agora ela fica se fazendo de santinha, né? Mas óbvio que não é, né? Mas assim, tem gente que acredita. Mas o fato é que, com certeza, esses casos assim, é porque eles tinham essas diferenças do passado. Não que ela não seja capaz de matar outra pessoa, claro que é. Mas ela matou o pai e mãe porque ela devia sentir essa raiva que vem do passado. Só que o certo era o quê? Ela se ajustar e não sentir essa raiva e não fazer isso que ela fez, entendeu? Então,
tipo assim, por exemplo, você pega uma alma do mal como Hitler. Como é que você vai colocar um cara desse na reencarnação se ajustar? Então, Você coloca ele como criança. Quando ele é criança, ele está acessível a receber novas informações. Você não adianta você pegar um cara desse e colocar como uma. Por isso que existe a infância, né? Nos planetas mais evoluídos, a infância não existe porque não tem essa necessidade. Mas aí você pega. Você não vê aquelas crianças de 3 anos que o moleque é um capeta? Você nunca viu isso? Tá cheio de criança assim. 3 anos, não teve nem tempo. Porque o que a ciência fala, né? Que na realidade você é uma mistura entre os seus genes, do seu pai e da sua mãe, o seu conhecimento nessa vida, o ambiente onde você viveu e as informações que você recebeu no ambiente onde você viveu. Aí você pega 2 gêmeos do mesmo óvulo, do mesmo material genético, que tem o mesmo DNA, e você vê 2 pessoas totalmente diferentes, porque a alma já pré-existia. Então quem está realmente habitando aquele corpo é uma outra alma, não é a mesma coisa. Existe um que a mais que acaba sendo muito importante. Por exemplo, o Einstein. O Einstein não é a mãe e o pai, o material genético, mais o ambiente, mais a alimentação. Se fosse isso, a gente teria Einstein todo dia. Porque quantas mães e pais mais inteligentes têm filho todo dia, com uma alimentação mais equilibrada como a que a gente tem hoje, né? Depende de onde você come. Mas temos uma alimentação muito mais equilibrada, com muito mais opções, muito mais médico, muito mais informação. E você não vê um monte de Einstein. Porque o Einstein já pré-existia. Então, se você parar para olhar, você vai ver que o espiritismo faz sentido em tudo, entendeu? Tô aproveitando para falar isso.